Então eu quero trazer hoje para nós um tema chamado adoração vezes idolatria. Hoje, pela primeira vez, eu montei toda a palavra, eu estudei, eu já estava com ela no meu coração, uma parte dela. Mas o que eu mais demorei foi para dar um tema. Eu demorei para ter um tema. E eu achei que esse tema, adoração vezes idolatria, ficou bem propício, porque eu achei que se eu falar só idolatria, pode ficar assustador. Aí eu coloquei adoração na frente, tá bom? Só para ficar mais didático. Então, abra comigo a tua Bíblia no livro de Salmos 103. Salmos 103. Eu quero lançar hoje, último domingo do mês de junho, uma base, um fundamento para os próximos cultos que virão. Pretendemos em Deus termos um culto temático no mês de julho. Se assim o Senhor permitir e confirmar, iremos tratar no mês de julho muitas áreas que está matando o povo. Nós vamos tratar de vícios, nos mais variados, os mais variados. Até aquilo que você nem imagina que é vício, mas é vício. Porque se tem um lugar que nós temos que falar a verdade, para que a verdade liberte, é na igreja, amém? É o lugar correto para falar a verdade. A igreja tem que tocar em todos os assuntos. Essa história que a igreja não pode falar de tal assunto não é correta. Porque a igreja é o lugar que esses assuntos são ministrados com coerência pela luz da palavra. Não tem um assunto que a igreja não possa falar. Não tem um assunto que não possa ser exposto. Todo o assunto a igreja tem que tocar, porque se você não ouvir a verdade do altar, pode ser que lá fora você ouça distorcido. Então a igreja tem que falar sobre tudo, tudo, tudo. Então nós precisamos ser uma igreja que tenha essa capacidade de abordar todas as áreas. Amém? Então, nós vamos entrar, se Deus assim nos permitir, nesse mês de julho sobre essas áreas. Porque nós cremos que o Senhor quer trazer libertação nessa área tão obscura, muitas vezes pouco falada, pouco pregada e muitas vezes com pouco entendimento. Você sabe que o que te faz sair da ignorância é o conhecimento. Semana passada, meu marido terminou o culto dizendo que nós temos que conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Que nós não podemos mais perecer pela falta de conhecimento. Então, nós vamos no mês de julho, se assim o Senhor permitir, entrar nessas áreas. Amém? Então, Salmo 103, versículo 7, diz assim: manifestou os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Repetindo, o Senhor manifestou os seus caminhos a Moisés, revelou os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos, os seus sinais aos filhos de Israel. Você conseguiu perceber a diferença? Você vai perceber. Manifestar os seus caminhos significa Deus se revelou a Moisés. Deus revelou quem ele era, a vontade dele, o caminhar dele a Moisés. E ao povo de Israel, revelou sinais, manifestações. Por quê? Porque um quis conhecer a Deus e outros quiseram só os sinais. E aí morou todo o problema. Você conhece, eu conheço pessoas que por ver os sinais de Deus já se dão por satisfeito e acaba não conhecendo a Deus.
Os sinais de Deus deveria ser para nós uma isca para nos levar até Ele. Não um contentamento ao ponto de falar, tá muito bom, eu não quero saber quem está fazendo, eu só quero o resultado. Eu não quero envolvimento, eu apenas quero benefício. Foi isso a grande diferença entre Moisés e o povo. Moisés queria Deus, o povo queria sinais. E se Deus não mostra sinais, eu procuro outros deuses que mostram. Quem entendeu? Se Deus não está falando comigo, não está fazendo algo que eu estou esperando, então eu vou procurar um outro Deus que faça. Se eu quero conhecer a Deus, com sinal ou sem sinal, eu vou continuar conhecendo Ele. Porque o maior milagre não é o que Deus faz para nós, é o que Deus faz em nós. Esse é o maior milagre. Não é o que Deus faz para nós, é o que Deus faz em nós. Então agora abra comigo a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 32. E eu meditei nessa palavra, e meditei, claro que de maneira alguma, eu não esgotei o assunto, mas se você entende a palavra, a Bíblia diz que tudo que está escrito, para o nosso ensino está escrito. Não tem nada na Bíblia que não sirva para nós em alguma área. Não tem nada na Bíblia que não nos dê uma sinalização do que fazer ou do que não fazer, porque as consequências que aconteceu é as mesmas que acontecem até hoje. Não mudou. Não mudou. Então aqui em Êxodo 32, do 1 ao 8, diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, quem era Arão? Arão era irmão de Moisés, que tinha a função de sacerdote. Deus falava com Moisés, Moisés repassava para Arão e Arão repassava para o povo. Porque Moisés era o profeta e Arão era o sacerdote. E diz aqui, então o povo foi até Arão e lhe disse, levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Porque Moisés estava no Monte Sinai buscando as palavras de Deus, os 10 mandamentos. Buscando a direção para o povo, buscando a vontade de Deus para o povo, buscando os princípios de Deus. Só que o povo achou que Moisés estava demorando demais. Não estava tendo sinais. Não estava tendo manifestações, estava muito parado. E o povo começou a ficar incomodado. E eles dizem assim, Arão, esse Moisés que nos tirou do Egito, está demorando demais. Nós queremos adorar. Faz um Deus para nós. Quem entendeu? É doído isso, é ou não é? E diz aqui, e olha o detalhe, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe será sucedido. Ou seja, estamos achando que esse Moisés sumiu. Acho que ele nem volta mais, está demorando demais. Resolve o nosso problema. Nós queremos sinais. E diz aqui, disse-lhe Arão, ó que pessoa de punho firme, tirai as argolas de ouro das orelhas dos brincos de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazem aqui para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e os trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com material, com ferramentas, com buril, e fez dele um bezerro fundido, formado de ouro. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Gente do céu! Eles começam a pegar
os ouro, porque quando eles saíram do Egito, a Bíblia diz que os egípcios deram ouro para eles. Encontraram graça diante do povo, o povo foi dando bênçãos para eles. Eles levaram e Arão começou a ficar incomodado com o povo perturbando. Nós queremos Deus, nós queremos um Deus. E Arão falou, vou fazer de ouro, bem bonito então. Um Deus pintado de ouro. E pega aqueles ouro e forma um bezerro e fala, tá aqui o Deus de vocês, que tirou vocês do Egito. E diz aqui, Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. Gente, presta atenção. Esse bezerro que a gente acabou de fazer agora é o nosso Deus. E amanhã nós vamos fazer um culto, uma festa, uma celebração em honra a esse Deus. Quem entendeu? E olha o que aconteceu. No dia seguinte, madrugaram. Para quem estava impaciente com a vida de Moisés que não descia, eles estavam acordados, irmãos, fazendo vigília, esperando cedinho, para que eles pudessem oferecer holocausto, dar oferta, irmãos. Trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se para comer e beber e se levantou para divertir-se. Ou, em outras versões, diz, se levantou para farrear. E diz mais, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, e fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Moisés não estava vendo nada, e Deus contou tudo para ele. Deus falou, Moisés, sabe aquele povo que era escravo, maltratado, sofrido, apanhava, era humilhado no Egito, e eu levantei você para ir lá, encarar Faraó, manifestar as 10 pragas com juízo e tirar eles de lá. Eles viram o mar se abrir, eles passaram a pé enxuto, venceram a Faraó e toda a sua potência. Eles agora, Moisés, estão no maior carnaval, dizendo que foi aquele Deus que tirou eles do Egito. Irmãos, eu não sei você, mas existe um temor no meu coração. Não vou dizer nem a profundidade de que Moisés passou, que para mim é imensurável. Agora, quando você busca fazer as coisas certas, irmãos, quando você busca honrar a Deus e tem pessoas por trás fazendo o contrário, você se alegra, irmãos? Você se alegra? Enquanto você está buscando viver em retidão, agradar a Deus, e tem pessoas fazendo o oposto atrás de você, isso te agrada? Quando você ajuda alguém, é uma bênção de alguém, e essa pessoa pelas tuas costas está te difamando, te envergonhando, te negando, te caluniando. Você gosta disso, irmãos? É isso que o povo fazia. Eles desprezaram tudo que Deus fez. Eles desprezaram as pessoas que Deus levantou, e eles foram para Arão, porque Arão se sentiu pressionado. Irmãos, não subestime a idolatria. Ela sempre quer nos encurralar. Sempre quer nos deixar pressionados a ceder ao princípio de Deus. Guarda isso. Então, o que aconteceu? Quando se conhece somente os sinais e não tem relacionamento, lembrando que este povo era escravo no Egito, maltratado, viram os sinais, as maravilhas de Deus. E o propósito de Moisés é liderar o povo até a terra prometida. Então, quando Moisés tira eles, Moisés foi claro, vocês estão saindo agora da escravidão, da casa de servidão, e nós vamos para uma terra prometida, a terra que Deus prometeu ao patriarca Abraão. Deus falou e nós iremos para lá com uma direção clara.
Mas na metade do caminho, a Bíblia diz que o povo começou a achar que estava demorando demais. E nós resolvemos fazer do nosso jeito. Sabe o que é a idolatria? É o homem no controle de tudo. É o homem no centro. É a vontade do homem prevalecendo. É os desejos humanos à frente da vontade de Deus. E Deus condenou esse povo porque Moisés teve que ir no velório de todos eles. Só entrou na terra prometida Josué e Caleb. Todos pereceram no deserto. Todos. Moisés não pereceu. Tudo que Deus fazia, o povo conseguia distorcer e fazer virar um poste ídolo. Conseguia fazer virar um ídolo. E Deus condenou. Então, presta atenção. Sabe o que significa idolatria, irmãos? Gostaria que você ficasse bem atento. Idolatria significa vaidade. Vaidade, vaidade. Que tipo de vaidade? Vaidade no contexto bíblico significa inutilidade, passageiro, fútil, arrogância, orgulho. Tudo isso leva à idolatria. O que é idolatria? Idolatria é máscara cultural, é adoração estranha, culto estrangeiro, é trabalhar para um ídolo. Todo idólatra é um bom trabalhador de um ídolo. Nem o ídolo chama as pessoas que o servem de filhos. Por quê? Porque a única forma de se ter um pai verdadeiro é só por meio do cristianismo. Só em Cristo nós entendemos que nós temos um pai. Então a idolatria é a vaidade. Por isso que é fácil ser idólatra, irmãos. Porque a vaidade nos consome. Salomão, ele entendeu porque a Bíblia diz que ele teve 1000 mulheres. E todas elas serviam a deuses estranhos. E ele serviu junto. E quando ele vai escrever Eclesiastes, ele diz, tudo é vaidade. Tudo se faz por vaidade. Tudo se faz por arrogância, por prepotência. Tudo se faz de maneira passageira. Porque a idolatria, ela é algo passageiro. Porque ela fica até destruir. Depois que destrói, ela sai. Então nós temos que cuidar, porque nós somos propensos a idolatrar. Nós somos propensos a isso. Nós somos propensos a ceder a sinais. Nós somos propensos a ceder a movimentos. Nós somos propensos a achar que Deus está demorando para fazer. Nós somos propensos a ser impacientes no reino, achando que fazer o princípio de Deus é muito demorado. Nós somos propensos à impaciência. Aí nós queremos fazer do nosso jeito. Sabe por que tudo isso, irmãos? Presta atenção. Porque nós fomos criados para adorar. Todo mundo que nasce para adorar. Alguém ou alguma coisa. Todo mundo, irmãos. Porque a idolatria, ela vem para corromper, distorcer, confundir valores. Onde há idolatria, há adulteração, contaminação. Porque toda adoração que não é para Deus é uma adulteração. E diz mais, hoje a busca por conhecimento de si mesmo. Agora eu vou entrar numa área que eu pensei muito sobre isso. Em partes, eu fico muito feliz porque hoje a ciência está ajudando muitas pessoas a se conhecerem, correto ou não? Identificar traumas, identificar deficiências, identificar paralisias, bloqueios. Tudo isso é muito bom, isso ajuda, mas tudo isso só leva o homem ao centro de tudo. Tudo isso só leva o homem a se conhecer, se conhecer, se conhecer, se conhecer, mas não leva o homem
a conhecer a Deus. E Deus é a fonte da vida, irmãos. Tem alguém que te conheça mais que Deus? Nem você se conhece assim. Nem eu me conheço como Deus me conhece. Então, quando a gente quer se encontrar, irmãos, quando a gente quer se conhecer, se entender, ser curado, ser liberto, irmãos, nós temos que ir para o Criador. E Ele vai curar aquilo que a gente nem sabe o nome, mas sabe que está lá. Então hoje, as muitas ciências é uma bênção, mas deveria pegar essa cura, essa restauração e levá-la para o centro da vontade de Deus. Não o homem se inchar, se inflamar de conhecimento e ficar cada vez mais longe de Deus. Por isso nós temos uma geração edomista que só quer o prazer pelo prazer. Se não tem prazer, se não tem recompensa, se não tem alegria, se não tem nada que me agrade, então não quero. É o prazer imediato. Nós queremos a dopamina. Nós queremos efeito rápido. Sabe por quê, irmãos? Desenvolver relacionamento com Deus leva tempo. Eu estou há 21 anos. E eu ainda estou engatinhando. Então nós começamos a colocar substitutos de Deus. Se levar a Deus demanda tempo, esforço, dedicação. Então eu faço um ídolo para mim, é muito mais rápido. Eu resolvo o meu problema. Porque eu fui feito para adorar. Então, se eu não estou com disposição para adorar a Deus, eu vou criar algo para me adorar. Eu vou criar algo para mim se devotar, se prostrar, porque adoração fala de prostrar-se. Eu vou criar algo. E todos os ídolos, irmãos, vai nos afastando de Deus. Aí, em vez de sermos filhos de Deus genuínos, alegres, passando por dificuldades, mas com o Senhor, nós nos tornamos simplesmente religiosos. Muitas vezes temos mais intimidade com uma religião do que com o próprio Deus Criador. Porque Deus quer nos levar a conhecê-lo. A Bíblia diz em Tiago, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Quando a gente tem a vida de Deus, a gente sabe viver de verdade, irmãos. Então aqui diz que essa busca de conhecimento de si mesmo, mas somente saberemos quem somos quando o próprio Deus revelar quem nós somos. Irmãos, enquanto Deus não revelar quem nós somos, nós vamos tampando o buraco de qualquer maneira. Irmãos, tem pessoa na igreja que pode ouvir a palavra anos, e você conversa com ela, ela tem a mesma linguagem de 20 anos atrás. Porque ela está com o ídolo. Que ídolo? A dor é o ídolo, irmãos. O trauma é um ídolo. O sofrimento é um ídolo. A mágoa é um ídolo. O rancor é um ídolo. O ressentimento é um ídolo. Por quê? Porque eu cultivo aquilo dentro de mim. Eu cultivo, eu cuido, volte e meia eu me prostro naquele sentimento. Eu cultuo aquele sentimento e eu não confronto e não entrego para Deus. Senhor, está aqui, Senhor. Eu não quero mais. Toma o lugar dessa dor na minha vida. Quem entendeu? Toma o lugar dessa raiva na minha vida. Toma o lugar dessa mágoa. Senhor, tampa isso dentro de mim. Nós cantamos no início aqui que nós não iríamos querer nenhum outro amor. Mas a gente ama a dor, ama o vitimismo. Irmão, nós estamos numa cultura do vitimismo, irmãos. Ser mulher é ser vítima da sociedade. Ter uma cor diferente é ser vítima da sociedade. Você percebeu que é a cultura do vitimismo? Sabe por quê? Porque vitimismo é idolatria. A Bíblia nunca me chama de vítima. A Bíblia me chama de filho,
mais que vencedor, bendito do Pai, bem-aventurado. Esses são os nomes que a Bíblia nos dá. E qual é o nome que o mundo dá? Você é vítima. Você é coitado. Você é de uma classe inferior. Você não pode porque você não tem uma família estruturada. Você é assim. E é totalmente contrário à Bíblia. Mas as pessoas não sabem a verdade, então elas vão cultuando, idolatrando essas feridas. Você não tem pai, a tua mãe não te amou, e não sei o quê. Irmão, até quando? Até quando isso vai ser ídolo na nossa vida? Até quando Deus vai ficar nos olhando pensando assim, quando é que você vai me pedir para te curar disso? Quando é que você vai permitir que esse altar que você levantou seja derrubado? Quando que você vai permitir que eu seja Deus na sua vida e não o seu passado? Quando? Quem entendeu? Ô irmão, servir um Deus todo poderoso e se contentar com o passado, irmãos, é muito complicado. Eu compartilhava o meu testemunho ontem com o pessoal da outra igreja e a moça que estava lá, ela esteve num encontro com Deus que eu ministrei há muitos anos atrás. E ela lembrou dos traumas que eu testemunhei no encontro com Deus. Eu lembro que você falou a história da boneca. Eu falei, você lembra? Eu lembro. Ela é a boneca que o teu pai deu. Eu falei, verdade, deu e eu ainda apanhei porque eu chorei. Ela lembrava de um testemunho que eu dei. Imagine eu na frente dela falando, é verdade, meu pai deu minha boneca. Irmãos, ela falava assim, minha irmã até hoje está com essa dor dentro de você? Irmãos, não é que Deus despreza a dor, é porque Deus já preparou o recurso para a cura. É isso. É orar, é falar com alguém, é pedir oração, é não aceitar. Irmãos, é confrontar esse ídolo, cutucar até ele cair do altar. Depois que ele cai, derruba o altar também. A idolatria, irmãos, ela está em muitos lugares. E de várias formas. Então, presta atenção. Hoje as pessoas querem se conhecer. E você vai para a palavra, a Bíblia não orienta isso. A Bíblia diz, conheça a Deus, conheça a Deus, conheça a Deus, conheça a Deus. E quando você conhece Deus, você vai se conhecer. E você vai perceber que você é pior do que você pensava. Que você não é essa carinha bonita rindo todo dia. E Deus vai te revelar. Por que Ele vai nos revelar? Para nos curar, para nos libertar, para nos restaurar. E não nos dá uma nova identidade. Nos dá a verdadeira identidade, que foi corrompida. Não uma nova. É aquele Deus no céu. Mas a gente se corrompeu por vários motivos. Que a gente quis e o que a gente não quis. Mas Ele tem cura para tudo. Então nós temos que cuidar, irmãos, porque nós precisamos fazer o que Elias falou. Se Deus é Deus, sirva-o. Se não é, sirva Baal. A Bíblia diz que nós temos que decidir qual é o Deus que a gente vai ter no nosso coração. E diz mais aqui, somente haverá revelação quando buscarmos o nosso Criador e renunciar a toda forma de idolatria. Quando se abre mão do relacionamento com Deus, se abre espaço para o engano. Você está em Êxodo, volta em Êxodo 20. Irmãos, você sabe qual é o primeiro mandamento? Quem sabe, dá uma... Pode falar baixinho para você, a gente faz que nem ouviu. Amar a Deus, primeiro mandamento? Quem acha que é amar a Deus, diga eu. Quem acha que não é amar a Deus, diga eu. Entendi. Vamos ver qual é o primeiro mandamento. Alguns aqui vão se surpreender que aprenderam errado. Mas glória a Deus, você vai aprender certo agora, amém? Consegue colocar, por gentileza? Êxodo 20.
versículo 1. Hoje você vai entender que nunca mudou. Nunca mudou. Isso aqui nunca vai mudar. Êxodo 20, versículo 1 diz assim: então falou Deus todas essas palavras. Quem que falou, irmãos? Deus. Próximo. Leia comigo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Calma aí. E nós também saímos do Egito, amém? Amém. Você sabe que nós éramos escravos do império das trevas, amém? Então isso aqui é para nós, correto? Continua. Qual que é o primeiro mandamento, irmãos? Não é para amar a Deus, irmão? Repete. Outro. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não faça imagem de nada. Tudo que está debaixo do céu é criado por Deus. Ah, então anjo eu posso adorar? Não, porque anjo também é criatura. E Deus foi criado? Não, Deus não é criado, Deus é. Deus é. Deus não é criado. Quem entendeu? Então o primeiro mandamento é: não terá outros deuses diante de mim. Não é não amarás. Amarás o Senhor teu Deus. Quem guardou? Mais o 4 aqui. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, os anjos. Nem o que há embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Irmão, em canto nenhum não se faz imagem de escultura. Então, como que acontece se eu idolatro meu sentimento? A imagem sou eu mesmo. Eu criei a imagem de Deus em mim mesmo. Então, as pessoas hoje criam deuses segundo o gosto dela. Criam deuses segundo a vontade dela. Então, o primeiro mandamento dos 10 mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim. E deuses com letra maiúscula, no plural, porque são vários, irmãos. São vários. Então aqui a Bíblia nos orienta, Deus é o único Deus. Os 10 mandamentos, irmãos, não foram revogados. Eles apenas foram simplificados em 2. Amar a Deus e amar o próximo. Porque se você ler os 10 mandamentos, fala do meu relacionamento com Deus e do meu relacionamento com o próximo. Então, se eu amo a Deus, eu não vou ter outros deuses. Se eu amo o próximo, eu não vou matar, não vou adulterar, não vou roubar, não vou... Quem entendeu? Então, os 10 mandamentos é uma lei moral que nunca foi revogada. Ela apenas foi explicada em 2 mandamentos. Então, o que acontece? Nós temos várias imagens feitas para adorar. Porque parece que se não tiver algo visível, palpável, parece que eu não consigo ter fé. Você sabe, irmãos, que a incredulidade, irmãos, é uma fé no diabo. O diabo tem recebido a fé de muitas pessoas. Ele recebe, irmãos. Porque se Deus, a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. E que também Ele recompensa, galardoa todos os que o buscam. Irmãos, buscar a Deus é saber que Ele é real. E é saber que Ele também tem recompensa para quem o busca. Todo mundo que adora um ídolo, ele quer uma recompensa desse ídolo. Ele quer um benefício desse ídolo. E Deus está dizendo, não faça isso. Porque por trás de cada ídolo existe um espírito do engano. Porque o diabo sabe que a idolatria afronta Deus. O diabo sabe que a idolatria afronta o caráter de Deus. Então ele faz o homem criar ídolos para si. E a Bíblia diz, nada
Nada, nem um homem, nem uma mulher, nada por mais santo, por mais puro, nada merece adoração. Quem entendeu? Não, mas eu não adoro esse copo, eu só gosto dele, eu deixo ele aqui. Não gosta dele, não adora ele, então joga ele fora. Não, é meu copo da sorte. Toda vez que ele está aqui, eu estou pregando, ele me ajuda. Porque essa água aqui é ungida. Ó, direto da Sanepar. Tudo vira ídolo. Tudo vira ídolo. Não, se me ungir com óleo, aí tá bom. Irmão, isso aqui é um símbolo. Irmão, com óleo, sem óleo. Pessoa curada não é. Quem entendeu? Símbolos, irmãos, símbolos. Então nós temos que cuidar. Agora, Êxodo 20, 18. Quem está entendendo a palavra? Irmão, só de você saber que o primeiro mandamento não é amar Deus, você está feliz, é verdade ou não? Você falou, me ensinar errado. Eu sei, eu também. Eu também. Irmão, me ensinaram tanta coisa errada, irmão. Eu era uma fábrica de ídolos. Tudo que era bonito, que era legal, que dava sorte, que podia dar algum benefício, irmãos, eu estava lá idolatrando. O ídolo me perseguia, irmãos. O ídolo nós tínhamos em casa, irmãos, um bicho numa água. Eu não sei se era uma estrela do mar, eu não sei que tanto, eu sei que meu pai e minha mãe cuidavam daquele bicho porque ele dava sorte. Tinha um Buda num prato com arroz. Irmão, se um Buda com um prato de arroz, irmão, dava prosperidade, irmão. Ah, não ia ver pobre no mundo, irmão. Verdade ou não? Nós ia levar para tudo que é canto. Não precisa nem trabalhar mais. Nem acorde cedo, nem seja fiel. Só tenha um Buda com um copo de arroz. Com um prato de arroz. Quem entendeu? Ah, não, mas se eu amarrar a fita vermelha no meu carro... ninguém vai roubar. Irmão, rouba com fita, com tudo, irmão. Idolatria, irmão. Pede para Deus, Senhor, envia um anjo aqui no meu carro, meu Deus. E guarda ele. E mesmo assim, nosso carro às vezes é roubado. Eu não é, irmãos. Porque Jesus falou, não é fita vermelha que vai proteger. A Bíblia diz, o Senhor não edificar a casa. Em vão trabalhos que edificam. A Bíblia diz que as nossas riquezas, esse mundo, o ladrão vai querer. A traça vai corroer. A ferrugem vai comer. O teu carro com fita vermelha, ele enferruja, irmão. Deixa ele no tempo para você ver. Eu era fiel a Deus, dizimista, ofertante, jejuava, orava, buscava, tivemos um carro roubado, irmão. Não, mas é a nota do dólar. O dólar tá caro na carteira. Irmão, se nota de dólar, irmão, desse sorte, irmão, nós distribuir. Quem entendeu? Irmão, nós somos uma fábrica de encontrar ídolo, irmão. Quem entendeu? E quando você quer se descobrir, irmão, eu vou falar de mim. Todo mundo que vem aqui fala de si, percebeu? Que a gente quer expor a gente mesmo. Irmão, eu era idólatra de zodíaco. Deus o livre, eu não vejo o meu signo. E quando não estava batendo, eu ia para o ascendente. E quando não estava batendo, eu queria saber qual é a lua que estava agindo. Eu sei que eu estou falando de idolatria, irmão. Só que é engraçado que eu tinha um monte de pessoa que tinha o mesmo signo do que eu e era totalmente diferente de mim. Que raio de signo é esse que não é igual para todo mundo? Aí já começou a vitimização, né, irmão? A diferença de pessoa, a acepção de pessoa. Eu tinha um amigo, irmãos, que fazia mapa astral. E eu era frustrado, irmão. Sabe por quê? Porque ele fazia mapa astral, ele tinha um livro que ia até o ano de 79. Eu nasci em 80. E ele não conseguia fazer o mapa astral. Porque ia até 79. Irmãos, eu tinha uma mente condicionada a isso.
Se a pessoa falasse para mim, eu nasci no dia tal, eu já fazia uma leitura dela. Você é do signo tal, você deve ser assim. Irmão, olha a feitiçaria da brava, irmão. Quando eu me converti, eu falei, o quê? Eu criei, voltando lá em Êxodo, o astro. Eu adorava os astros. Não fazer imagem de escultura do que há debaixo do céu. Até o Plutão, irmão, foi demitido. Até o Plutão deixou de virar planeta, coitado. Alguém decidiu que ele não era mais planeta. Ele acabou de ser planeta. Irmãos, nós buscamos a identidade em tudo, porque o ídolo quer distorcer a nossa identidade. O ídolo quer nos dar uma identidade mentirosa. O ídolo quer arrancar a imagem e semelhança de Deus e dar a imagem, porque ídolo é rígido. Ídolo é aquele negócio que não tem alteração, porque a Bíblia diz no Salmo 115 que fique parecido com os ídolos quem o adora ou quem o fabrica. Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não pega. O ídolo, ele não tem movimento, sentido. Ele é enrijecido. Quem entendeu, irmãos? Está gostando? Não vou pregar tudo hoje, que não vai dar tempo, tá bom? Mas nós vamos ler aqui o Êxodo 20, 18. Cadê? Agora, se alguém chegar para você e falar assim, eu sei os 10 mandamentos. Lá, já joga essa na massa, irmão. Qual é o primeiro mandamento? Irmão, pega essa carta. Pega esse rema. E vai para cima, irmão. Êxodo 20, 18 diz assim. Agora, onde começou o povo se afastar de Deus? Presta atenção, irmãos, que isso aqui também é muito comum hoje. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor de trombeta. E o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Por quê, gente? Quando Deus foi falar com Moisés e com o povo, Deus falava com Moisés no monte, e o monte fumegava, havia trovões, havia barulho, e Moisés falava e Deus respondia com trovão. Quando o povo viu aquilo, ficou morrendo de medo de Deus, estremeceu de medo. A voz de Deus é desse jeito. Ele fala como trovão, o monte fumega. Olha que eles tiveram uma excelente ideia, irmãos, olha aqui. E eles ficaram de longe e disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Sabe o que eles falaram? Moisés, você é mais chegado de Deus, Moisés. Você entende a voz de Deus, você não tem medo, então fala você com Deus e nós falamos com você. Ou seja, nós não queremos aproximação com Deus. Irmãos, tem pessoa assim hoje, irmãos? Não pode orar a Deus. Deus é inacessível. Pega o intermediário. Nós temos o mediador. Temos ou não temos? Qual é o nome dele? Jesus. Ah, mas eu não preciso pedir para pastor orar por mim, para Deus me ouvir? Nunca! Ah, então eu vou pedir na Bíblia, eu vou escolher um profeta na Bíblia, pedir para ele falar com Deus. É para fazer isso, irmãos? Qual que é o nosso mediador? De novo. De novo. De novo. Porque é o único. Sendo Deus veio como homem, morreu numa cruz e abriu para nós um novo e vivo caminho. Não tem nenhum outro nome. Coloca aí Atos 4:12. Não existe outro nome, irmãos. Nem o nome. Nada. Guarde esse texto aqui. Porque nós temos que ter bem claro isso dentro de nós, irmãos. Você tem livre acesso ao trono da graça, irmãos. Ah, mas eu pequei. Então, se você pecou, corre para o trono, irmão. Pede perdão. Se reconcilia. Mas não deixe de buscar a Deus. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém para buscar a Deus, irmãos. Nós podemos interceder, orar, buscar junto, clamar, mas substituir você na presença de Deus, ninguém substitui. Quem entendeu?
Guarde isso, irmãos. Nada, nem acender vela para você a gente precisa. Porque Jesus é a luz do mundo, não é a vela da tua vida. Quem entendeu? Jesus é a luz do mundo. Não é a velinha da tua vida. Quem entendeu? Não dá dando certo? Atos 4:12. Se tiver, vocês me avisam. Vai dar vontade de ler tudo isso aqui para vocês, irmão. Aqui é bater na idolatria. Porque corrompe, rouba a adoração de Deus. Rouba a revelação de quem Deus é. Quando aparecer aqui, vocês fazem para mim, apareceu, tá bom? E eu vou ler no Êxodo, aqui, quando terminando o texto. Que o povo falou para Moisés, nós não queremos falar com Deus. Fale você. Respondeu Moisés ao povo, não temais. Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis, irmãos. Então, o temor que nós temos de Deus, irmãos, é para não pecar, não é para fugir dele, não é para ter medo de Deus, não é para se esconder de Deus, é para não pecar. E o povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Nossa, que coisa mais linda. Vocês estão com medo daquela fumaça ali, daquela nuvem? Pois eu vou lá. E ele entrou na nuvem. Ô, irmãos, Deus está te esperando na nuvem de glória. Deus está te esperando, irmão. Não precisa levar nada. Não leva nada. Não leva nada, irmãos. Aqui, agora é o 4:12. E nós vamos ler junto, eu não vou mais pregar mais nada. Você já entendeu a palavra. Atos 4:12. Êxodo não. Êxodo também é bom, mas é a outra agora. Atos 4:12. Olha lá, irmãos, leia bem alto. Nossa salvação veio, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual sejamos salvos. Nossa, Deus pode aplaudir a Jesus por isso? Irmão, Jesus é suficiente, irmãos. Nem o nome. Irmãos, nem o nome dos irmãos de Jesus. Tiago. Livro de Tiago, escrito pelo irmão de Jesus. Está aqui na Bíblia, irmãos. Não precisa pedir nada para ele. Judas, que está aqui na Bíblia, não o que se enforcou, o irmão de Jesus. Não precisa pedir nada para ele. Ah, mas para o apóstolo Paulo, sim. Paulo, irmãos, muito menos para Paulo. É Jesus, irmãos. É Jesus, irmãos. Você quer curar crises de alma, crise de existência? Vai para o Senhor, para o Criador, irmãos. Vai para o Criador. Fala para o Senhor, Senhor, me revela quem eu sou, porque eu estou achando que eu estou esquisito demais. Fala para mim, Senhor. E Ele vai se revelar a você e vai revelar você para você mesmo. No tabernáculo, irmãos, tinha bacia de bronze. O povo entrava, tinha que lavar a mão e se olhar. Se olhar, se ver. Porque quando a gente chega na presença de Deus, irmãos, Deus revela quem nós somos. Irmãos, é tantos ídolos, irmão, eu coloquei tanto texto, irmão, tanta situação aqui, irmãos. Irmãos, eu não vou ler, mas se você tiver curiosidade, leia Romanos 1. Que todo idólatra é entregue às paixões da carne e é destruído. Romanos 1, irmãos. Que Deus entregou os idólatras para se destruírem, porque eles não quiseram adorar a Deus. A Bíblia fala que nós servimos a Deus. Joga aí por gentileza para a gente orar em cima desse texto. 1 Timóteo 1,17. E pode ficar de pé, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo que a gente quer ser legal, irmãos. Que a igreja quer ser legal. Que as pessoas querem sair da igreja, irmãos, se sentindo especial, se sentindo além do que são. Irmão, nós temos que sair da igreja sabendo quem Jesus é, irmãos. Quem é Jesus? Olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Invisível aos olhos naturais, irmãos. Por isso que as pessoas fazem ídolos, porque eles querem ver um Deus palpável. Mas o nosso Rei, Ele é invisível, mas é real.
Irmãos, é o Deus que nós temos se prostrado diariamente. E eu convido você essa noite a se aproximar desse Deus. Irmãos, eu te convido a conhecer a Deus por quem Ele é. Não tema a voz de Deus. Não tema a presença de Deus. Se aproxime dele, Ele vai se aproximar de você. A Bíblia diz que Deus, Ele se revela ao homem. Ele se revela, irmãos. Quando você conhece Deus, irmãos, deixa eu dizer uma revelação para você. Você vai ver muitos mais sinais do que você imagina. Tem pessoas que querem ver sinais para crer em Deus. Irmãos, quando a gente crê em Deus, tudo vira sinal. Verdade ou não é? Tudo vira sinal, irmão. Os sinais ficam fáceis. Moisés via tudo. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés como quem fala a um amigo. Deus revelou os seus caminhos a Moisés. Irmãos, nós somos um povo que nós precisamos dizer quem Deus é. Nós temos que saber, irmãos, quem é esse Deus que nós temos servido, irmãos. Irmãos, quando você se prostra diante de Deus, irmãos, tem que crer que está se prostrando diante de Deus. Não deixe a idolatria vir sutilmente, irmão. Pegue os ídolos e comece a expor ele diante de Deus. Comece a expor, irmãos, eu só dei um breve vislumbre. Um breve, irmãos, mas é tantos ídolos, é tantos ídolos, é tantos ídolos. Tem pessoa que faz do casamento um ídolo. Tem pessoa que faz dos filhos um ídolo. Tem pessoas que fazem do ministério um ídolo. Tem pessoas que fazem da sua mente um ídolo. Tem pessoas que fazem do seu pensamento um ídolo. Tem pessoas que fazem da sua profissão um ídolo. Tem pessoas que fazem da comida um ídolo. A Bíblia chama o ídolo do ventre a comida. Ah, meu Deus, é tantos ídolos que querem nos roubar a adoração a Deus. Um dia Jesus libertou uma mulher que idolatrava um poço, idolatrava um patriarca, idolatrava casamento, a mulher samaritana. E Jesus disse: vocês adoram o que vocês não sabem, porque vocês são idólatras. Confrontou uma mulher, irmãos, e falou para ela: e você tem vivido de relacionamento em relacionamento, porque nada tem suprido a sua alma, porque o ídolo não mata a fome de ninguém, ele mascara. E Jesus libertou ela. E ela disse: venham ver um homem que disse tudo que eu tenho feito. Irmãos, essa mulher não foi para psicólogo, não foi para psiquiatra. Ela teve um encontro com Jesus. Jesus falou a verdade para ela. Ela foi liberta pela verdade. Irmãos, experimente falar com Jesus, irmãos, para você ver. Ele vai se revelar a você. Irmãos, você muitas vezes está passando por crises existenciais, porque o Criador ainda não teve a oportunidade de revelar a você quem você é. Mas você insiste em acreditar em você. Insiste em idolatrar as suas dores. Insiste em idolatrar as suas limitações. Irmãos, Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe que nós somos perecíveis, falíveis. Deus sabe. Mas Ele quer agir na nossa vida. Aprove é Deus nos chamar, irmãos, homens falhos, limitados, para manifestar a sua glória. O mesmo Deus que se manifestou a Moisés quer se manifestar a nós. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer ouvir você. Ele quer falar com você. Porque Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus de relacionamento. Você fala, Ele fala. Você ouve, Ele ouve. Porque é um Deus de perto, de relacionamento. É um Deus de perto. É um Deus de perto. Que nessa noite nós possamos ter coragem de confrontar os ídolos do nosso coração. E possamos entregar o trono do nosso coração ao único Deus, ao único Senhor, aquele que não foi criado por mãos humanas,
um Deus que não habita em santuários feitos por mãos humanas, porque Ele é absoluto, Ele enche toda a terra, irmãos. Como que Deus vai ser limitado a um lugar, irmãos? E o que me faz tremer as pernas.
contigo, levanta a mão. Meu Deus. Olha, então, é uma coisa bonita. Vocês não sabem o que é viver numa família idólatra. Você não sabe o que é invocar na sua casa o nome de um outro Deus. E eu quero orar para que na pureza que vocês nasceram, vocês sejam ousados na presença de Deus. Vocês não precisam de nada para preencher a alma de vocês. Vocês têm Deus. Nada, 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 nada. Mas nem o celular, mas nem o videogame, mas nem aquela best friend, nada. Mas nem o Flamengo, que eu acho que perdeu. Perdeu ou perdeu? Irmão, passou um gol. Por isso que o ídolo não usa o vale nada, porque ele muda o humor, não é verdade? Não. Goste do Flamengo, mas adore a Deus, amém? Goste do não sei o que lá, mas adore a Deus, amém? Vocês vão fazer obras maiores. Glória a Deus. Irmãos, vocês vão, jovens, vocês vão ser tão cheios do Espírito Santo que vocês vão ver o monte de funeral. Eu já senti presença, Deus falei, a cara tremeu, eu tremi, eu caí, eu ri, eu chorei, eu já entrei na glória de Deus. Não duvidem da glória de Deus. E vai ser com vocês. A presença de Deus vai ser fácil para vocês discernir. Não vai ser que nem nós, vamos ter um longo caminho para chegar lá. E agora nós vamos finalizar com esse louvor. Vocês querem isso para a vida de vocês, irmãos? Você quer, jovem? Quer, jovem? Eu duvido se vocês não têm vontade de expulsar o demônio. Ah, vocês querem, irmãos? Eu vou dar aula para o jovem como que deu uma pessoa endemoniada. Ele tem meus filhos. Como que a pessoa fica endemoniada, olho? O olho fica fosco. O olho fica fosco. Porque não tem o brilho de Deus. É só um pouquinho de alto, né? Pais, vamos orar porque eles não precisam passar pelo que a gente passou. Eles não vão precisar demorar para encontrar a Deus. Eles já estão familiarizados com a presença. Amém? Nós vamos fechar. Amém? Glória a Deus. Olha quantos jovens aqui cheios do Espírito Santo. Olha quantos jovens que vai para a escola amanhã pegando. Ficaram tristes, irmãos? Tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo, amém? Vocês vão vencer essa semana, porque na outra semana de férias. Que Deus abençoe as suas provas, amém? As provas, irmãos. Mais prova, mais da prova. Mais da prova. Mais da prova. Não queremos vocês cantando com fé. Ó, mas porque eles estão aqui. Nós vamos terminar agora esse louvor. Amém? Porque vocês são cheios do Espírito Santo. Vocês não são geração Nutella, mimimi, não. Vocês são fortes. Vocês são uma geração poderosa. Vocês são uma geração, irmãos, que vai trazer a glória de Deus para as escolas, para as ruas, para as praças. Assim são vocês, amém? Glória a Deus.
eu tinha tantos ídolos. Irmãos, como o diabo queria roubar minha identidade em tantos lugares. Mas quando eu estava com 23 anos, eu tive encontro com Deus. Aí Deus revelou quem eu era. Vocês não precisam. Vocês, irmãos, não nasceram em berço evangélico. Porque o berço não é evangélico. O berço é de madeira. Eu nasci em berço evangélico. Não, berço não prega. Vocês nasceram com a oportunidade de conhecer o evangelho mais cedo. Vocês vão nascer de novo, quem ainda não nasceu. Vocês vão ter uma aliança com Jesus até o fim. Vocês não vão ser jovens depressivos, angustiados. Vocês vão ser jovens felizes, alegres, contagiantes. Vocês vão ser jovens. Eu quero ver vocês, o rostinho de vocês pregando o evangelho nos 4 cantos. Eu quero ver vocês espalhados nessas nações pregando o evangelho, enchendo estádios. Quero ver vocês ousados, corajosos. Que vocês pregam o evangelho de tal maneira que as pessoas elas tenham que ranger os dentes de raiva, que nem foi com Estevão. Tamanho era a autoridade que ele tinha coragem de pregar o evangelho. Nunca negue Jesus, irmãos. Jovens, não negue Jesus. Ele é tudo que vocês precisam. Não negue Jesus. Não brinque com Jesus. Não brinque. Não brinque. Leve ele a sério. Amém? Jesus é tudo que vocês precisam. Tudo. Amém? Amém, igreja? Faz assim. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. E aqui na frente, do jeito que vocês estão, nós vamos finalizar cantando parabéns para o aniversário. O louro, olha, sobe. Hoje ele está fazendo 15. 19. Ele vai ficando mais velho, vai ficando mais nova. 19. Hoje é aniversário. Tem alguém que fez aniversário que a gente não cantou parabéns no mês de junho? Teve o Alisson, que hoje não está. Então hoje ele está fazendo 19 anos. E nós vamos abençoar a vida dele, um jovem, né? Tá grande, irmãos. Ó, ficando robusto. Eu testei, irmãos. E nós vamos orar. Porque com certeza Deus há de continuar guardando eles, amém? Deus deu uma palavra para o Êxodo quando ele nasceu, que está em Provérbios 3:16. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. A palavra que Deus deu quando ele nasceu. Essa é uma promessa que exige obediência para se cumprir. E eu creio que o Êxodo vai receber toda ela, amém? Amém. Nós vamos orar por ele, depois vamos cantar parabéns, amém? Amém. Loura tá chique, né? Muito bom ter filho homem, irmãos. Verdade ou não? Sabe por quê? Porque esse aqui é mais um sacerdote que Deus está levantando. E o Senhor vai levantar todos os homens dessa nação. Homens. Homens. Não são frágeis, o homem é homem, irmãos. Assim que Deus vai fazer homens guerreiros, que vai defender família, que vai defender, porque Deus deu para o homem uma força diferente da mulher, amém? Vem aqui, amor. Vem, Esther, vamos terminar orando e agradecendo pela vida do Esdras. Se você, irmãos, tem filha mulher, não se preocupe, você vai ter um genro homem, tá bom? Não se preocupe.
Amém? Glória a Deus. Vamos abençoar a vida dele. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque o Esdras, ele foi a nossa primícia. E a palavra do Senhor diz que os primeiros, a primícia já é do Senhor. O primeiro é do Senhor. E hoje nós queremos abençoar ele como família, como igreja, e declarar sobre a vida dele as promessas do Senhor. Meu Deus, que o Esdras seja sal nesse mundo, que ele seja luz também, Senhor, por onde ele for. Senhor, que o Esdras ilumine através da tua presença, que ele possa exalar o bom perfume de Cristo. Assim nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém.